Boa tarde a todos os presentes. Vamos dar início à audiência pública comemorativa do primeiro aniversário da Advocacia Pública Brasileira. É bom recordar que, através da iniciativa do deputado Arnaldo Faria de Sá, a proposição foi aprovada com a colaboração e a contribuição decisiva do deputado Sérgio Barradas Carneiro, hoje, infelizmente, não mais conosco, mas sempre presente na nossa memória pela grande contribuição que prestou à advocacia pública e à advocacia brasileira. Ele que foi relator do projeto de reforma do Código de Processo Civil, apresentou um relatório extraordinário que em breve será discutido e votado. É importante destacar que nós vamos, para a racionalização dos nossos trabalhos, organizar aqui 2 mesas, dando oportunidade para que todas as lideranças possam se manifestar na reafirmação dos valores da advocacia pública. Eu quero agradecer a presença de todos os presentes, de todas as lideranças, fazer uma homenagem especial às mulheres advogadas públicas, pelo dia de hoje e pelo dia de amanhã, e dizer que a nossa audiência pública, ela tem a dimensão de uma reafirmação dos nossos anseios. Esta é a Casa do Povo, aqui se estabelecem os grandes confrontos políticos que determinam mudanças de cultura legislativa, mudanças de leis, daí porque não teria melhor local do que a Câmara dos Deputados para sediar, no primeiro aniversário da advocacia pública, um fórum de discussões, um fórum de discussão privilegiado, para que nós possamos externar as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos anseios, estabelecer estratégias de atuação, enfim, chegar a alguns acordos, a alguns consensos sobre como nós vamos atuar daqui para frente, apontar os erros, fazer críticas, evidentemente, quando necessárias, na procura da correção dos procedimentos políticos que devemos adotar nesta casa. Eu faço questão aqui de ler rapidamente e compartilhar com os senhores o seguinte: em 17 de agosto de 2011, numa quarta-feira, esta casa presenciou o relançamento da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Advocacia Pública. Mais de 230 parlamentares integraram o grupo que inicialmente foi coordenado pelo deputado Aldo Rebelo. E, neste momento, eu faço questão de chamar para compor a mesa, inicialmente, o deputado César Colnago, que é um combatente, militante, defensor ardoroso da advocacia pública, para quem eu peço uma salva de palmas. Seja bem-vindo. Não vou poder ficar porque eu estou de viagem, mas não devo deixar de passar. Né? Desde então, os esforços se concentraram para que os pleitos da advocacia pública brasileira chegassem ao encontro de sua essencialidade constitucional. A letra da Constituição é clara: a advocacia pública é essencial à justiça. Todavia, a prática desmente aquilo que a Constituição delimita e afirma: sua estrutura ainda se encontra em situação desvantajosa em relação às demais carreiras públicas, como magistratura, Ministério Público. No plano institucional, as entidades que compõem a advocacia pública não possuem a verdadeira autonomia, não gozam de verdadeira autonomia administrativa, financeira e técnica. No plano das prerrogativas profissionais, não existe norma geral que as assegure, de maneira que não há uniformidade entre as esferas federal, estadual e municipal, tampouco em cada uma delas. No plano remuneratório, em que pese estar sujeito ao mesmo teto das demais carreiras públicas, a advocacia pública não conseguiu ainda assegurar de maneira universal a percepção de subsídios equivalentes a de magistrados, membros do Ministério Público.
e, embora enfrente críticas em razão dos honorários percebidos por parte dos advogados públicos, tampouco possui, como regra, as mesmas gratificações que permitem às demais carreiras públicas superar o teto constitucional, revelando que, ordinariamente, os advogados públicos recebem menos que os demais profissionais. No plano da estrutura de trabalho, existe enorme discrepância, seja do ponto de vista físico, instalações, equipamentos, seja do ponto de vista humano, número de advogados públicos e equipe de apoio técnico e administrativo. Essas carências acarretam a subvalorização da carreira e, de certa forma, o comprometimento, inclusive, no aspecto psicológico, fazendo com que muitos enxerguem a carreira pública da advocacia como um mero trampolim ou passagem para alcançar outros cargos. Trabalhamos em conjunto com as entidades representativas da advocacia pública brasileira no sentido de reparar essas distorções institucionais. Com certeza, com a nossa luta, a vitória chegará. Não apenas a vitória da advocacia pública, mas de toda a sociedade brasileira, que será a maior beneficiada com a obtenção das conquistas aqui propostas e almejadas. O nosso sonho, deputado César Colnago, querido amigo, deputado Sérgio Barradas Carneiro, é que no dia em que a advocacia pública tiver a independência, num conflito entre os interesses do Estado e o interesse do governo, optar pelo interesse do Estado como defesa do Brasil, nós poderemos dizer que chegamos a uma vitória que vai, na realidade, corporificar a independência da advocacia pública. Então, eu dou início oficialmente à nossa sessão, passando, antes de compor a mesa, em primeiro lugar, a palavra ao deputado César Colnago e depois ao deputado Sérgio Barradas Carneiro. Com a palavra, deputado César Colnago. Obrigado ao deputado Fábio Tade, que coordena os trabalhos e à frente. É um prazer muito grande. Eu fiz questão de passar, que eu estou também com outras atividades, mas eu sei, o Fábio, quando eu cheguei, achava que eu fosse advogado. Não é a minha formação de origem, mas eu sei da importância do advogado na estrutura pública, né? Não só nas questões dos conflitos, mas principalmente no ordenamento e mesmo na gestão e na fluidez do que tem que acontecer lá na ponta, às vezes, que não é o próprio advogado que trata, aí talvez seja muito mais a minha categoria, seja o médico, o professor, seja o engenheiro ou o que for a obra, o serviço que você acerta, mas isso não acontece em nada se você não tiver uma estrutura burocrática em que ela flua, em que você tenha no tecido institucional profissionais valorizados, profissionais competentes e profissionais que deem conta dessa tarefa. E a advocacia pública, no sentido principalmente da minha experiência de mandatos, não só nessa casa, em outros mandatos, é com certeza um profissional que a gente tem que sempre estar valorizando muito, até sobre todos os aspectos, não só do aspecto da fluidez, da dinâmica do serviço, mas também do controle, né? Da questão do controle, da observação constitucional, dos pareceres legais e, principalmente, do bom uso do erário. Eu acho que a advocacia tem um papel fundamental, portanto, por isso que, de certa forma, sem cair no corporativismo, até porque eu não sou da categoria, mas eu acho que ser valorizado, tem instrumentos importantes para que ela se estruture e ela consiga fazer uma função importante pública é fundamental. Por isso que a frente tem um papel e o Fábio, com certeza, com muita clareza, com muita discernimento e com muita vontade, a gente nota isso no Fábio, com muita dedicação ao que faz, conduz à frente e conduz os trabalhos nessa casa no que diz respeito à advocacia pública muito bem, assim como o Sérgio. Então, assim, eu queria só dar esse testemunho, Fábio, porque a gente aqui vive dividido, né? E eu não vou deixar de estar lá e desejo um bom debate, bons trabalhos aqui nessa tarde de hoje, mas dizer que estou à disposição e toda vez que for convocado pelo Fábio, pela turma, estarei aqui para contribuir para a boa gestão pública, para um Brasil cada vez melhor, mais civilizado, mais ordenado, e vocês cumprindo uma função fundamental nas mais diversas instituições, não só no Executivo,
não só no judiciário, não só na iniciativa privada, mas em todos os sentidos, mas na área pública em especial, vocês têm um papel muito importante. Muito obrigado. Boa viagem. Vamos, então, à composição da primeira mesa. É com muita honra que eu chamo o nosso querido colega Ibanez Rocha, presidente da OAB do Distrito Federal. Senhor presidente, o presidente Ibanez surgiu um entretempo aí, um imprevisto, e teve que se ausentar. Pediu 1000 desculpas e justificou a ausência. Vamos, então, chamar Simone Fagá, da UNAF. Romeu Macedo, ANAUNE. Marcelo Terto, da ANAP. Alan Titonelli, do Fórum Simprofaz. Estabelecemos o prazo de 5 minutos, prorrogados assim, mais 1 ou 2, não é? Para que todos possam se manifestar. Depois vamos à segunda composição de mesa e, ao final, abrimos para os debates. Com a palavra, a presidenta da UNAF, Simone Fagá. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os presentes na pessoa do deputado Fábio Tradi e aproveitar para agradecê-lo pelo grande empenho que ele teve na realização desta audiência pública para comemorar o primeiro dia da advocacia pública. Essa foi uma conquista que, apesar de alguns colegas acharem que é pequena, eu julgo muito importante, porque exatamente neste dia 7 de cada ano, nós poderemos trazer a advocacia pública para o cenário político e aqui nós poderemos discutir os seus problemas e o seu aprimoramento. Inclusive, eu lembro que foi junto com a APESP que, em 2010, nós começamos a discussão da criação deste dia e que hoje, finalmente, nós podemos comemorá-lo com muita alegria, satisfação e crítica, com certeza. E eu gostaria de começar a minha fala com uma poesia do Fernando Pessoa, poeta que eu muito aprecio, que ele fala: castelos de areia, não chega a lar o mar, mas a alma está cansada de tanto esperar. E eu acho que esse é exatamente o sentimento da advocacia pública. Nosso castelo de areia é uma advocacia pública forte, independente de Estado. E não obstante o mar, que possa ser entendido como administrações desvinculadas com os princípios da advocacia de Estado, que queiram acabar com esses castelos, lá ele não chega. Os castelos continuam firmes, fortes, impávidos, na luta por uma advocacia melhor. E ontem nós realizamos uma reunião com os demais dirigentes das entidades da advocacia pública para decidirmos quais temas cada um teria interesse em falar. E, para mim, o tema que me é mais caro é a independência técnica do advogado público. A independência técnica do advogado público está prevista no Estatuto da Ordem do Advogado. O advogado não pode se sentir oprimido a aceitar pressões externas para deixar claro qual a sua posição jurídica. O advogado público só pode ter um limite, uma baliza na sua atuação, qual seja: primeiro, a Constituição Federal, que é a regra matriz; depois, as leis e as súmulas administrativas da AGU. Fora isso, não deve o advogado público temer por qualquer represália, porque ele está garantido legalmente e constitucionalmente para dizer qual é a sua opinião jurídica. E se algum superior hierárquico quiser discordar, também há essa previsão legal. O superior hierárquico que discorde
e apresente o seu parecer, justificando-o, porque mais tarde, quando vier a responsabilização, não será o advogado público ético e diligente na realização de suas atividades que virá a ser responsabilizado, e sim aquele advogado que se submeteu às pressões do governo do momento e esqueceu que o seu dever de lealdade maior é para com a pátria e a nação, porque os governos passam, mas a pátria fica, e é a essa que nós devemos toda a nossa lealdade. E eu gostaria, inclusive, de ler para todos os aqui presentes uma das súmulas que foi editada ano passado pela Comissão da Advocacia Pública Federal, que diz: a independência técnica é prerrogativa inata à advocacia, seja ela pública ou privada. A tentativa de subordinação ou ingerência do Estado na liberdade funcional e independência no livre exercício da função do advogado público constitui violação aos preceitos constitucionais e garantias incertas no Estatuto da OAB. Além disso, eu queria pontuar aqui que a UNAF possui um manual de melhores práticas, cujo o primeiro princípio é exatamente esse: a independência técnica do advogado, porque nós, advogados públicos, exercemos papel fundamental dentro da construção deste país, porque a nós cabe analisar previamente os atos da administração e conformá-los com o ordenamento jurídico, a fim de evitar prejuízos maiores para o nosso país. E não gostaria de tomar mais o tempo de vocês, e queria finalizar a minha posição lembrando de Camões, nos Lusíadas, que ele começa os Lusíadas entoando loas à pátria e termina os Lusíadas dizendo, e eu vou pedir a permissão para ler para vocês: no mais, musa, no mais, que a lira tenho, destemperada e a voz enrouquecida, e não do canto, mas de ver que venho, cantar a gente surda e endurecida. O favor com que mais se acende o engenho não dá à pátria, não, que está metida no gosto da cobiça e na rudeza, do austera, apagada e vil tristeza. Eu espero que a advocacia pública seja altiva sempre e que nós nunca tenhamos que dizer essas palavras de desesperança para com o nosso país e para com as nossas instituições. Muito obrigada. Eu passo a palavra ao Rômeu Macedo, da ANAUNE, depois desta candente manifestação poética da querida presidenta da UNAF. Com a palavra, Rômeu Macedo. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do nobre deputado federal Fábio Tradi, que tanto tem atuado em favor dos pleitos legítimos da advocacia pública nas diversas esferas da federação. E eu principio a minha breve fala dizendo que a Constituição Federal de 1988, ao disciplinar os poderes do Estado, ela previu, além dos 3 tradicionais poderes, executivo, legislativo e judiciário, aquilo que ela designa de funções essenciais à justiça. Nesse sentido, nós devemos primeiramente indagar por que razão prever funções essenciais à justiça num título destinado à organização dos poderes. Isso se deveu, evidentemente, ao fato de que o Constituinte de 87 e 88 se encontrava num período de redemocratização da vida política brasileira. É por essa razão que houve a necessidade de acentuar um conjunto de funções que são essenciais não apenas à justiça como poder judiciário, como também à justiça como valor a ser perseguido pelo aparelho estatal. E é nessa perspectiva que se situa a advocacia pública, que, evidentemente, não pode ser compreendida somente como uma advocacia do governo e, menos ainda, como uma advocacia do governante. A advocacia pública é uma advocacia do Estado, um ente que é marcado pela impessoalidade, um ente que está acima das facções políticas, um ente que é dotado de perenidade. Entra governo, sai governo e o Estado permanece. É por essa razão que a advocacia pública deve contar com garantias
não apenas por ser a advocacia entendida como defesa jurídica de interesses. E para que os interesses sejam juridicamente defendidos, é preciso que os profissionais que possuam esse mistério, que possuam essa atribuição, contem com independência nos seus posicionamentos. De outra forma, para que, então, esses profissionais serviriam? Qual seria a atribuição desses profissionais? E essas atribuições são desenvolvidas não apenas na representação judicial e extrajudicial dos entes públicos, como também na atribuição de consultoria jurídica, que nada mais é, em suma, do que um controle de juridicidade das políticas públicas. E não se fala aqui de um controle que vem para atravancar a máquina governamental, não se fala aqui de um controle que não é sujeito a mecanismos de uniformização, não se fala aqui de um controle que venha para atrapalhar as políticas públicas. Estamos tratando, em verdade, de um controle que é proativo, que vem para colaborar para que essas políticas públicas formuladas na esfera governamental tenham respaldo na legislação de regência, tenham respaldo na Constituição Federal, e sejam dotadas da efetiva segurança jurídica. Afinal de contas, nenhum governo democraticamente eleito deseja ver as suas políticas públicas sendo postas em xeque. Então, não se há falar que a advocacia pública é adversária dos interesses governamentais. Isso é um equívoco. Nós estamos aqui para colaborar, e não só com o Poder Executivo, como com todos os poderes da República. É por isso que a Advocacia Geral da União, por exemplo, tem escritório de representação aqui na Câmara para defender os legítimos. O deputado Sérgio Barrados estava bem pontuando a sua atuação profícua nesse tema. Esse escritório existe para quê? Para defender os interesses da Câmara dos Deputados enquanto órgão da maior relevância no aparelho público federal. Então, em suma, colegas, é chegado o momento de uma afirmação da advocacia pública, é chegado o momento de uma visão proativa da advocacia pública, é chegado o momento de nós questionarmos, no que se refere especificamente à Advocacia Geral da União, algumas premissas adotadas nesse projeto de lei complementar 205, que foi remetido no segundo semestre de 2012 e que contém flagrantes inconstitucionalidades, que prevê que é erro grosseiro a ofensa à hierarquia técnica. Ora, que hierarquia técnica, se todo advogado público é dotado de independência? Como se falar em hierarquia e independência ao mesmo tempo, se são termos antagônicos? É preciso que nós garantamos também aos órgãos de advocacia pública, nas diversas esferas da federação, a sua autonomia institucional, que se traduz não apenas em autonomia funcional, mas também em autonomia administrativa, em autonomia financeira. É preciso também que os órgãos de advocacia pública sejam dotados de uma visão institucional, ou seja, de uma uniformidade nos critérios de trabalho, nos critérios organizacionais. Nós não podemos ter, como vemos por aí, uma determinada consultoria jurídica com sérios déficits em termos de organização, de estrutura de trabalho, e outras em situação melhor, se são todas destinadas à lotação dos membros da Advocacia Geral da União, mais especificamente da carreira de advogado da União. Então, em suma, é chegado o momento de nós termos uma reflexão aqui no Parlamento sobre o que a sociedade brasileira espera da advocacia pública e quais são os paradigmas normativos que bem permitirão uma eficiente defesa do Estado brasileiro e, em última ratio, uma legítima defesa dos legítimos interesses da sociedade brasileira. Muito obrigado a todos e boa tarde. Muito bem. Muito bom. Com a palavra o presidente da ANAP, Marcelo Terto. Boa tarde a todos. Senhor presidente, é um prazer reencontrá-lo nesta ocasião na coordenação, mais uma vez na coordenação dos trabalhos de defesa da advocacia pública. O senhor é sempre um combatente e comprometido advogado em defesa do Estado democrático, em defesa da advocacia como elemento essencial e indispensável para a realização da justiça e, portanto, da realização satisfatória dos programas de Estado do Brasil. Meu grande amigo, que tive a honra de conhecer no ano passado como relator geral do projeto do novo Código de Processo Civil, nosso deputado sempre, Sérgio Barradas, com imensa satisfação também que o reencontro aqui nesta ocasião, numa forma de uma boa surpresa. Viu? E, em nome de Vossas Excelências, eu quero cumprimentar todas as autoridades aqui presentes e todos os integrantes da mesa, nossos colegas da advocacia pública, assessores parlamentares, assessores de comunicação.
o momento é de reflexão. Dia 7 de março, Dia Nacional da Advocacia Pública, o primeiro festejado oficialmente no calendário da União. Então, é uma referência nacional para se discutir, pensar e repensar a advocacia pública. É uma advocacia que não nasceu em 1988. Nós temos 20 anos, hoje pela manhã, numa ocasião em que lançávamos o selo, participamos de uma audiência de lançamento do selo de comemoração dos 20 anos, que se passou em fevereiro, se não me engano, 10 de fevereiro deste ano, da AGU, e 25 anos de nossa Constituição, quase 25 anos da nossa Constituição cidadã, em que se constitucionalizou e institucionalizou a carreira de advogado público. Mas não se para aí. Quantas procuradorias gerais de Estado estão aí a comemorar? Goiás, por exemplo, vai completar seus 49 anos. Comemoraremos ano que vem meio século de existência e de uma carreira que se estrutura, que se consolida e que vence todas as barreiras para que a advocacia de Estado prevaleça sobre aquelas perspectivas transitórias de governo. O Estado que se consolidou em 1988, consolidou uma carreira que existe desde idos de 1609, se eu não me engano. Isso foi a referência feita pelo ministro hoje pela manhã, e num livro da PGE São Paulo também, em que eu resgatei isso num trabalho que escrevi há algum tempo atrás. Então, são 404 anos de existência de uma carreira relacionada e vinculada com o Estado brasileiro. Um Estado que nasceu colonizado e que chega aqui até agora no momento em que vivencia um modelo de democracia, um modelo de ordem jurídica e um modelo de administração pública que se adequa aos tempos. E assim veio a advocacia pública. A advocacia pública nasceu com 2 artigos na Constituição, como uma instituição caracterizada pela sua essencialidade e pela sua imprescindibilidade para o funcionamento do sistema de justiça. Nascemos com 2 dispositivos, 2 simples dispositivos. O da PGE é mais singelo ainda, um caput e um parágrafo. E o quanto se construiu nesses 25 anos em torno da discussão do nosso papel, das nossas prerrogativas, tanto no plano dos debates legislativos, como no plano das discussões judiciais, dos embates judiciais. Parece que vai tomando corpo, né, deputado Tradi, o discurso que não vai caber nos 10 minutos. O senhor olhou para a obra. Pensei que tivesse um relógio aqui contando meu tempo. Maravilha. Então, quanto nós conquistamos e com quanto de esforço nós tivemos que empenhar e quanto tempo de dedicação para que se consolidassem os fundamentos básicos de uma advocacia pública como deve ser, como uma advocacia pública de Estado. É uma advocacia pública de Estado que organiza, através de instituições públicas, estruturas, carreiras que devem desempenhar seu papel dando e tendo consciência de um sentido de continuidade da administração pública, de continuidade do ordenamento jurídico, que não se apegue e não se atém às conjunturas e os momentos que envolvem as circunstâncias da dominação por determinados grupos do poder. Esse poder ele é passageiro. As estruturas de Estado, as instituições de Estado, não, elas são permanentes. E esse é o sentido da advocacia pública figurar como a advocacia mesmo em si, como atividade de advogado, porque o concurso público não desfaz a nossa característica principal, que é um profissional da advocacia. Não é o fato de advogarmos, de sermos advogados de Estado, que desconstrói a nossa identidade como uma parte integrante da advocacia pública brasileira, que também é essencial. É uma figura essencial para o bom funcionamento das estruturas de poder, para o bom relacionamento das estruturas de poder. Somos zonas de interseção e de conversão de linguagem, do político para o jurídico. E essa linguagem, essa relação deve ser segura.
sofremos as consequências de uma falta de clareza muito grave em relação ao nosso papel. Nos confundem no extremo com o Ministério Público e no outro com a advocacia de governo, ou advocacia particular, ou advocacia de partido, que o seja, para não se discutir com seriedade o nosso verdadeiro objetivo, o verdadeiro objetivo da constitucionalização da carreira de advogado público. Nós, como advogados, não precisa ser advogado público para se pensar ou se imaginar que devemos, tecnicamente, atuar com a máxima independência possível. As estruturas que organizam nossas carreiras, sim, que devem ser bem pensadas e bem organizadas, para se atribuir, especialmente no plano do contencioso, racionalidade e eficiência à defesa do Estado. Por óbvio, nós não podemos imaginar uma procuradoria isolada funcionalmente, uma advocacia pública isolada funcionalmente como o Ministério Público. Mas também não podemos imaginar uma procuradoria à mercê de vontades e de caprichos de agentes públicos, sejam eles técnicos, sejam eles políticos. Nós precisamos ter independência para, no momento em que for correto dizer não e apontar a solução para que se viabilize uma política pública, nós tenhamos independência para dar segurança até para quem, neste contexto de autocontrole, em especial na área de controle fiscal, na hora de controle até moral da administração pública, os agentes públicos tenham toda a segurança para agir tranquilos, de que o futuro político e o futuro pessoal deles estará tranquilo. Porque nós somos, como advogados públicos, como instituições, como parte integrante de instituições que organizam essa função estatal essencial à jurisdição, à atividade jurisdicional, que me falhou a memória aqui, deputado. Vem com improviso, é bravo. Me faltou o discurso. Organizado nessas instituições, nós, na verdade, precisamos de proteção para que o exercício independente dessas funções assegurem que o gestor, no futuro, terá a segurança conferida ao ato naquele momento garantido, até por princípio e medida de segurança jurídica. Uma mudança de interpretação ela não pode ser utilizada como motivo de persecução política, seja de quem for, seja de um cidadão, seja de um governador, seja de um parlamentar, seja de um ministro, seja de um secretário de Estado, seja do presidente da República. Nós somos fontes legítimas de divergência jurídica. O mundo é dialógico. E esses sistemas que se criam, as funções neutrais, como diria o professor Diogo de Figueiredo, nós, como parte integrante das funções neutrais do Estado, técnicos, cujo ingresso se dá através do concurso público, deve atuar com a máxima independência possível, seguros de que estarão dando norte, sem intervir, na definição e nas prioridades que devem ser atribuídas e conferidas a quem legitimamente foi eleito para tanto. Mas essa pessoa que foi figura, principalmente nas funções executivas, deve estar consciente de que nós não atuamos nesse estágio da história apenas e exclusivamente no campo da legalidade. A legalidade vai além. Hoje o conceito é de juridicidade. Ela é lei, ela é legitimidade, porque o sistema, e aí entra o parlamento, de legitimação das políticas públicas, passa, sim, por um processo de debate legítimo através dos nossos representantes eleitos, e até pela representação direta, como se exige hoje, inclusive, no campo das licitações, e também pelo campo da licitude, que é o arcabouço moral que essas discussões atribuem e conferem a todo e qualquer esboço produzido pelo Estado. Esboço, ou, vamos falar com seriedade, leis, atos normativos, o que o seja. A administração pública, o Estado, não se concebe mais gerido com autoritarismo. Se concebe no sentido de democracia. E só se consegue chegar a esse ponto se levando a sério o Estado brasileiro, os seus programas, os seus objetivos, as suas metas e, principalmente, as partes que compõem a sua estrutura, que não se limitam mais àquela divisão tripartite de Montesquieu, simples. Ela é muito mais complexa do que isso. E é nesse conjunto de complexo é que nós encaixamos a advocacia pública. Que, para atuar, para que seus agentes atuem
com toda segurança, sem serem convertidos em réus, como acontece corriqueiramente nos estados, e como, vez ou outra, vivenciamos isso no foro de debate do Conselho Nacional de Justiça, sermos punidos pelo descumprimento de ordem judicial que não nos compete cumprir. Porque somos confundidos e estamos sendo utilizados como mecanismo, instrumento de pressão para cumprimento de ordem judicial. Isso não passa de um absurdo. Isso não passa de um absurdo. E aí entra uma série de tantas outras prerrogativas, que só podem ser, efetivamente, no dia a dia, asseguradas através de estruturas normativas, de leis, que devem ser discutidas de forma democrática, com seriedade, aberta, fora de gabinetes, com a carreira, com as pessoas que vivenciam os problemas do dia a dia lá na base da carreira. Que elas que são perseguidas, elas que estão intranquilas, elas que não sabem ainda os limites regulamentares da sua atividade. Sabem como advogados, mas nessa confusão, nessa zona cinzenta em que nós nos encontramos, é preciso de um tanto mais de segurança, deputado Trade, para que possamos atuar e atender aqueles objetivos que a Constituição Cidadã nos conferiu. Mais um minuto só para concluir, deputado. Portanto, temos aí, primeiro, uma questão de identidade. Somos advogados. Além de advogados, adjetivados pela condição de advogados públicos. E essa identidade, ela nos confere o dever, como cidadão e como membro da advocacia pública, de lutar pela exclusividade, que envolve a regra do concurso público, envolve o princípio da isonomia, envolve a relação advogado-cliente, a questão do direito dos honorários, a independência técnica, prerrogativas das mais diversas ordens, que só serão asseguradas no momento em que a advocacia pública for tratada no mesmo nível das demais instituições essenciais à função jurisdicional do Estado. E falo isso porque todas as demais, inclusive a OAB, têm assegurada um grau de autonomia suficiente para que atuem com a independência que a Constituição deseja que eles atuem, menos a advocacia pública. Recentemente, tivemos assegurados por emenda constitucional, inclusive, a autonomia da Defensoria Pública da União, antes as dos Estados. E deixo a reflexão neste dia 7 de março. Por que só não a advocacia pública? Muito obrigado. Com a palavra, Alan Titonelli, pelo Fórum Simprofaz. Boa tarde a todos. Gostaria de parabenizar o deputado Fábio Trade, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Advocacia Pública, por mais uma vez estar trazendo temas importantes para essa casa serem debatidos, né? Gostaria também de agradecer a participação do ex-deputado Sérgio Barradas, nosso companheiro de luta, e sempre presente aqui na Câmara e sempre se colocando à disposição das causas da advocacia pública, vídeo exemplo que ele esteve participando, eu acho que de todos os congressos das entidades representantes da advocacia pública, o que demonstra o carinho que a advocacia pública tem pelo ex-deputado federal Sérgio Barradas, que, com certeza, em breve, retornará a essa casa para muito nos alegrar. Bem, a criação do Dia Nacional da Advocacia Pública, ele tem como objetivo, né, nós refletirmos sobre o papel que incumbe, né, a advocacia pública. E não só refletir, debater e também apresentar propostas de melhoria desse segmento que eu acho que é tão importante para a nação brasileira. Evidentemente que, quando você discute o Dia Nacional da Advocacia Pública, é necessário falar sobre quais são as atividades inerentes a essa categoria, né, os advogados públicos. E muito se tem dito aqui, né, eu acho que no discurso de todos aqui, passou a palavra prerrogativa, né? E a prerrogativa, eu acho que é o ponto essencial, que muitas vezes ela é confundida como um privilégio. Eu vou tentar fazer uma pequena diferenciação e, ao final, fazer algumas observações do porquê existirem essas prerrogativas, algumas prerrogativas específicas para a advocacia pública. Bem,
Se nós pegarmos a palavra prerrogativa e separarmos ela, o prefixo do seu radical, nós vamos ter o verbo rogar, né? E roga, né? O significado de rogar é o quê? É suplicar, é pedir, é implorar, né? E a gente só implora, só pede alguma coisa que nós não temos, né? Porque aquilo que a gente consegue fazer, nós vamos lá e fazemos aquilo, né? Um exemplo, no plano divino, nós rogamos a Deus quando não conseguimos resolver algum problema que no mundo humano, né, vamos dizer assim, né? Trazendo para o mundo do direito, trazendo para o mundo da justiça, né, no plano da justiça, o cidadão ele roga ao poder judiciário quando ele se sente ameaçado ou atingido em algum dos seus direitos. Todavia, ele não consegue rogar sozinho. Ele tem que rogar através de alguém, de alguma pessoa. E esse alguém que exerce essa intervenção direta ao Poder Judiciário é o advogado, que tem a capacidade postulatória. E a capacidade postulatória do advogado, ela decorre do seu dever de defender o cidadão. Então, toda prerrogativa instituída ao advogado no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ela é feita não para o advogado, mas sim para ser exercida em nome do cidadão. Assim, quando o advogado intervém perante o Poder Judiciário, ele está exercendo aquele direito em nome de alguém e não em nome próprio. Assim também ocorre com a advocacia pública. A advocacia pública ela exerce o seu papel de curador da legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos, mas em defesa do Estado democrático de direito, em defesa dos cidadãos. E isso está muito bem claro na Constituição, quando o Constituinte incluiu a advocacia pública entre as funções essenciais da Justiça. E aqui vamos abrir um parênteses, embora ressaltado, muito bem ressaltado pelo meu companheiro de bancada, Rômel, vamos fazer um parênteses da construção constitucional da advocacia pública. Ele já citou, né, o Constituinte brasileiro, na organização dos poderes, no título 4, se deparou com um problema no Estado democrático moderno, né, porque a tripartição dos poderes clássica, né, que é aquela professada por Montesquieu, acabou não, vamos dizer assim, não sendo suficiente para o caso brasileiro, que vinha de um momento de ruptura dos direitos e garantias, vinha de um momento de mais de 20 anos de ditadura. Eram necessários que os cidadãos, e, além de tudo, toda a ordem democrática, os poderes constituídos, tivessem também outras funções, preservando também esse equilíbrio, e foi criada, assim, um título, dentro do título 4 da Organização dos Poderes, o capítulo destinado às funções essenciais da Justiça, e nesse capítulo se incluiu a advocacia pública ao lado do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia. Então, todas essas funções têm como função imediata um dever, né, o dever imediato, mas tem como dever mediato, de fundo, a defesa da justiça, que está lá no nome do capítulo, né? E essa justiça aqui, colocada pelo Constituinte, é uma justiça muito mais ampla, é uma justiça de defesa do Estado democrático de direito, de defesa da democracia como um todo. E essa justiça que incumbe a advocacia pública federal, a advocacia pública dos estados e a advocacia pública dos municípios defenderem. E todas as suas prerrogativas são justamente para a preservação do Estado democrático de direito. Eu gostaria de ressaltar que a atividade da advocacia pública, durante muito tempo, ela ficou associada ao papel estrito de defesa judicial do Estado, né? E muitas vezes as pessoas viam, ou veem, né, ainda, de maneira errônea, a atividade do advogado público como aquele que tem que defender o Estado brasileiro, lato sensu, né, até o último grau de instância, né? Vamos recorrer de tudo, empurrar para debaixo do tapete, né? Esse problema que vai vindo para a sociedade. Mas esse papel, ele hoje está totalmente superado, né? Hoje em dia, nós precisamos, os advogados públicos, ter a concepção que nós somos curadores da legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos. Nós temos também que dar respeito ao cidadão, e dar respeito ao cidadão é concretizar ao que prevê a Constituição, é concretizar ao que prevê as leis, né? Um exemplo claro, acho que as pessoas às vezes não têm essa dimensão.
O orçamento somado da União, dos estados e dos municípios do Brasil hoje chega perto de 3 trilhões de reais. E eu posso dizer que os advogados públicos são responsáveis por preservar todos esses valores, porque vai ter o papel do advogado público dando um parecer na execução de todas as políticas públicas do país, seja no âmbito da União, seja no âmbito dos estados, seja no âmbito dos municípios. Então, nós vemos que o papel da advocacia pública é muito mais amplo, num caráter de construção de um Estado após aí o Estado soberano, assim, não só brasileiro, mundial, né? Mas eu gostaria de trazer, após feita essa pequena introdução, né, da justificativa para essas prerrogativas, eu acho que 2 prerrogativas principais e um direito. E 2 prerrogativas que eu entendo muito relevantes para o exercício da atividade dos advogados públicos são a preservação da exclusividade das atividades, o que já acontece com a magistratura e com o Ministério Público, o que não acontece ainda com a advocacia pública. A gente vê esse problema sendo enfrentado nas advocacias dos municípios, né? Vê também na advocacia dos estados e, recentemente, também vê esse problema tendo que ser enfrentado na Advocacia Geral da União, na medida em que foi encaminhado um projeto de lei complementar que acaba tolhendo, né, essa garantia da advocacia pública, que é a exclusividade das suas atribuições. E esse projeto, ele também afronta uma outra garantia, que eu entendo relevante, que a Simone, presidente da UNAF, também ressaltou, que é a independência técnica, do advogado, que é uma independência inata à atividade do advogado. Se o advogado é submetido a qualquer tipo de hierarquia, ele vê tolhida aquele que é seu maior direito, que é a liberdade, que foi justamente essa garantia que o Constituinte, né, que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil veio a regulamentar, né, essa independência técnica do advogado, e eu acho que essa independência técnica tem que ser respeitada em todas as suas atividades, e não tem diferença nesse pormenor, seja os advogados privados, sejamos advogados públicos, né? E essa garantia também está sendo afrontada no PLP 205, que é o PLP que está em tramitação nessa casa, o que eu chamo a essa casa um alerta, né, para debater melhor esse projeto. E gostaria, já encerrando minha fala, de ressaltar um direito que ele não tem sido observado no que tange à União. No momento em que discutimos, né, um novo Código de Processo Civil, e temos aqui os 2 parlamentares representantes aí em todas as fases desse projeto, né, o deputado Fábio Tradi como presidente, o deputado Sérgio Barradas como relator geral desse projeto, e lá vem, mais uma vez, concretizar, mais uma vez, repetir o direito ao advogado, aos honorários advocatícios, né? E o Estatuto da OAB já previa esse direito, né? E o Estatuto da OAB não faz distinção entre advogado público e advogado privado, e o CPC atualmente também não faz distinção, fala que os honorários é um direito do advogado, então esse direito é do advogado. E a União, até o presente momento, não fez concretizar esse direito. E aí eu chamo uma reflexão, mas uma reflexão não só para essa casa, mas também para os cidadãos. Por quê? Se os honorários é um direito do advogado, e se a União continua executando esse direito, que é um advogado que não é repassado aos seus advogados, os cidadãos não têm o dever de pagar esse valor dos honorários. A União está fazendo uma cobrança indevida porque está se apropriando indevidamente desses valores, que são valores e garantias, né, ao exercício da advocacia. Bem, com essas palavras eu encerro minhas considerações. Muito obrigado pela paciência, ter extrapolado um pouco o tempo. E, ao final, eu só queria concluir com uma reflexão e colocar um encaminhamento para toda a advocacia pública. Eu acho que nós, durante os últimos 2 anos, ou tem bastante tempo, sempre temos procurado nos reunir, debater. Ontem mesmo estivemos reunidas todas as projeções da advocacia pública e trazer esses temas aqui, hoje em dia, todos esses problemas que a advocacia pública enfrenta, são relevantes. Mas eu gostaria de trazer uma semente que talvez essas reuniões
elas estejam acontecendo de maneira formal, informal, né? Eu acho que a advocacia pública precisa, a partir do futuro, pensar numa união formal de todas as entidades da advocacia pública, seja ela em âmbito federal, seja ela em âmbito estadual, seja ela em âmbito municipal. Por quê? Porque os problemas que nos afligem são únicos. Então, defender a advocacia pública não é defender apenas um segmento, é defender a advocacia do Estado brasileiro. Muito obrigado. Bem, Alain Titonelli. E agora eu faço, então, o convite para que os membros da mesa tomem assento nos respectivos lugares ali do plenário. E vamos, então, compor a segunda mesa, chamando, em primeiro lugar, a Cristina Carvalho, da ABRAP. Tem que colocar aqui. A Ana Dark colocou. Faz uma menção ao doutor Aldemário, ele não quer comparecer a mesa, mas faz uma menção que ele está presente. Ao Carlos Mota, ex-deputado federal e vice-presidente da Amprev. Ao conselheiro federal da OAB, nosso querido colega Aldemário. Ao Rogério Filomeno, da ANPAF. Ao Guilherme Rodrigues, da Associação Nacional dos Procuradores Municipais. E a Joana Dark, da ANAJUR. A pedido, então, e sei que conto com a aquiescência dos demais, um assentimento implícito, cujo sorriso já externou a adesão, que o primeiro a falar seja o Carlos Mota, da Amprev. Com a palavra, por 5 minutos, o ex-deputado federal, amigo do meu pai, Nelson Trade, o querido Carlos Mota. Com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados aqui presentes, dirigentes de entidades representativas da advocacia pública, senhoras e senhores, é com muita alegria que retorno a essa casa, em particular essa comissão, que tive a honra de integrar entre os anos de 2003 e 2007, como titular dessa comissão, inclusive ao lado de um colega procurador federal associado da Amprev, né, o deputado Nelson Trade, né? E nós tivemos aqui a oportunidade de duplamente convivermos aqui, como deputado e como procurador federal e como associado da Amprev. Eu estava aqui reflexivo, olhando os quadros que estão aí na parede. A primeira vez que eu estive nessa CCJ, o presidente era aquele último da fila de cima, que era aquele de bigode, o deputado Nelson Jobim, né? E foi justamente o deputado Nelson Jobim que conduziu, praticamente coordenou boa parte da introdução de instituições naquela Constituição que estava sendo feita por volta nos anos de 87 e 88, e que acabou por criar a advocacia pública. Eu estava aqui na criação da advocacia pública como um reles funcionário público, que fui e sou. Estive aqui depois como deputado, estive depois acompanhando a própria Lei Complementar 71. Depois, como deputado, pude acompanhar alguns projetos, inclusive ligados à própria advocacia pública. E hoje estou aqui como um procurador em fim de linha, né? Representando uma entidade também que representa um segmento modesto da advocacia pública, que é a Amprev. E eu começo a minha fala lembrando da divisa, do lema de uma ordem muito antiga, que é a Ordem da Jarreteira, que foi criada pelo rei Eduardo III, por volta do ano de 1300, que dizia: "Oni soit que mal e pense, maldito seja quem pensa mal." Maldito seja quem pensa mal. E eu fico reflexivo, porque eu fui relator aqui de vários projetos, inclusive de projetos que criavam dias,
dia disso, dia daquilo. E fui até relator de um projeto que deu uma polêmica violenta, que foi criando o Dia do Sono. Um deputado apresentou um projeto criando o Dia do Sono. Eu até achava que é importante, que eu gosto muito de dormir, né? Falei, achei aquilo muito interessante, mas nós não conseguimos aprovar o projeto aqui, porque os demais componentes dessa comissão acharam que era um abuso, né? A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovar um projeto criando o Dia Nacional do Sono. E outros passaram por aqui, Dia do Saci, né? Dia da nega do acarajé, Dia da araucária, Dia do cipeiro, Dia do curtidor, Dia do soldado da borracha, Dia do cozinheiro. E mais alguns dias aí, e agora o Dia Nacional do Advogado Público, que eu louvo muito a iniciativa, acho que foi importante, chama a reflexão aqui, mas eu quero dizer isso para dizer em que pé que nós estamos como advogados públicos. Qualquer profissão que necessita hoje, qualquer atividade que necessita de dia, você corre dela. Você foge porque não está legal. Né? Nós não temos dia de Ministério Público, nós não temos dia de juiz, né? Nós não temos dia de diplomata, mas temos dia do advogado público. Então, eu posso deixar registrado aqui o atraso que nós estamos. 20 e tantos anos da inserção da advocacia pública na Constituição, e nós, 20 e poucos anos depois, estamos aqui ainda celebrando a conquista de um dia. Né? Num dia, quando, na verdade, todos os dias são dia de advocacia pública. Então, fica aqui a minha fala e a minha crença de que esse movimento tão importante sirva para essa reflexão, para que a gente possa conduzir, de fato, a advocacia pública ao papel de destaque que ela merece dentro do cenário brasileiro. Muito obrigado. Com a palavra, Cristina Carvalho, da ABRAP. Boa tarde. Gostaria de agradecer primeiramente aos deputados que presidem essa mesa. E vou falar muito breve, até porque estou representando a Associação Brasileira de Advogados Públicos, a ABRAP. Este dia é de grande importância para o advogado público. Uma função essencial à justiça, a advocacia pública ela passa a ser comemorada em todo o território nacional. É também um dia de meditação para todos nós. E, não obstante os avanços que já conseguimos em a caminhada em busca dos nossos objetivos, ela precisa ser mantida e reforçada. Para isso, conclamamos a todos para que continuemos unidos e, principalmente, cooperantes com o objetivo que é comum. O poeta português Fernando Pessoa já dizia: há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do nosso corpo, e esquecer os nossos caminhos, que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Façamos, então, todos os dias, dia da advocacia pública. Somente o esforço solidário pode resultar um benefício para todos nós. Agradeço. Muito bem. Façamos todos os dias o dia da advocacia pública. Passo a palavra ao Rogério Filomeno, nosso querido amigo Delampaf. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar e agradecer ao grande parceiro, deputado Fábio Tradi, por estar à frente de uma comissão e que tem o compromisso de uniformizar toda a nossa angústia e traduzi-la nos anseios do Legislativo, ou seja, que nós possamos caminhar de uma forma uníssona para as conquistas que todos nós trabalhamos todos os dias. Deputado Sérgio Carneiro, a quem nós tivemos a honra de homenageá-lo no Congresso da ANPAF em Florianópolis, agora em dezembro, com a medalha Santiago Dantas. O deputado Fábio Tradi também iria ser homenageado, em função de outros compromissos, não pôde estar presente, mas certamente na próxima nós faremos essa homenagem justa.
deputado Sérgio Carneiro tem sido um grande parceiro nas discussões do novo Código de Processo Civil, não só isso, também nas questões da advocacia pública. Demais colegas de mesa, meus amigos e minhas amigas. Quando se estabelece um dia comemorativo, eu vejo como uma oportunidade, como já foi dito aqui à mesa, não só para reflexão, para uma avaliação de um contexto que nós todos vivemos e de que forma nós podemos construir e melhorar e aperfeiçoar mais essa nossa atividade, essa nossa missão. Hoje, na parte da manhã, no evento do lançamento do selo de 20 anos da AGU, o presidente do Conselho Federal da Ordem, o presidente Marcos Vinícius, disse uma coisa que marcou. Ele disse o seguinte: nós, orientais, aliás, nós ocidentais, temos o hábito de, quando estamos diante de um problema, buscarmos o culpado, apontarmos um responsável. Isso é muito comum. Os ocidentais não, diante de um problema, eles procuram a solução. E nós temos que incorporar isso na nossa vida, não só pessoal, mas também na vida profissional. Então, eu vejo que, ao celebrarmos este dia, o Congresso observa, tem a notícia de que hoje nós estamos aqui tendo uma solenidade no sentido de discutirmos as questões da advocacia pública. Nos estados, nas várias seccionais da OAB, tem acontecido esse tipo de comemoração hoje. O governo vê uma nota em algum jornal. Então, nós temos um momento onde as pessoas vão prestar atenção na nossa existência. Se nós voltarmos aí, cronologicamente, em 1988, quando se estabeleceu a criação da Advocacia Geral da União, nós não tínhamos nada, só tínhamos abnegados e pessoas com vontade de construir. Passados esses anos de Constituição, dita aqui pelo Marcelo, 25 anos, né, Marcelo? Nós avançamos muito. Não é o suficiente, porque nós estamos dentro de um contexto onde o governo nos olha como despesa, quando, na realidade, nós somos um grande investimento quando geramos a economia e recuperação de recursos públicos. Agora, para que a gente possa avançar dentro de um projeto de fortalecimento, e aí, quando eu falo fortalecimento, é institucional, de carreira, aí envolve prerrogativas, estrutura, todos os movimentos necessários numa estruturação de uma instituição que é a advocacia pública. Agora, nós vivemos num país democrático, e nesse país democrático nós temos que ter o poder da discussão, o argumento legítimo para buscarmos nas esferas competentes os aliados para que nós possamos avançar. Eu tive a oportunidade de participar da Constituinte, não como parlamentar. Eu era chefe de gabinete do deputado federal Cláudio Ávila, e aprendi muito nesse período que eu estive aqui na Constituinte, e onde nós víamos aqui todo tipo de movimento da sociedade para garantir o seu direito na Constituição. E esse é o nosso papel, enquanto advogados públicos, estarmos todos os dias fazendo a nossa parte. Qual é a nossa parte? É persistir, insistir, buscar caminhos, conduzir estratégias. Se nós ficarmos sentados em nossas mesas no dia a dia do trabalho, isso não vai acontecer. E no Congresso, os deputados aqui conhecem bem, tem discussões aí que já duram anos, e que, em determinado momento, essa questão é aprovada. Por quê? Porque pela persistência e pelo convencimento. Tudo que se cria a fórceps, tudo que se empurra a goela abaixo, tem vida curta. Porque você estabelece uma relação insatisfatória, e o ser humano tem isso por natureza, a rejeição pela imposição. E nós, como operadores do direito, com a capacidade do argumento e com o conhecimento jurídico,
nós temos, sim, condições de melhorarmos as nossas estruturas, buscarmos os caminhos de fortalecimento na defesa do Estado brasileiro e das políticas públicas. A prerrogativa é um dos casos, mas nós temos que levar, atrelado à prerrogativa, a estrutura. Nós estamos em 2013 e a tecnologia está transbordante no mundo inteiro. Nós temos que buscar mecanismos no sentido de agilizar a nossa atuação, diminuir o nosso esforço físico e nós temos um ganho intelectual com a ajuda da tecnologia, como foi colocado hoje. Nós temos que racionalizar a nossa atividade. O esforço físico só pode ser feito quando você não tem mais nenhum tipo de ferramenta que você tem que recorrer à força bruta. E o ser humano dotado de inteligência, ele tem que entender uma frase, acho que as pessoas já... O autor é quem vos fala, num voo, eu comecei a pensar e escrevi no papel. E isso incorporei há muitos anos atrás, onde eu escrevi assim: a inteligência, a força, ela é expressa de várias maneiras, mas a maior delas é quando os outros a fazem por você. Isso quer dizer o quê? Que você usou a inteligência para movimentar uma estrutura sem nenhum esforço físico. Então, nós temos que usar a nossa inteligência para que nós possamos, sim, convencer, lutar, divergir e construir, porque é muito fácil apontar o erro. Agora, construir e apresentar propostas, aí você tem que ter democracia, tem que ter convencimento. E é nessa linha que eu acredito que a advocacia pública unida vai conseguir, com o apoio do Congresso Nacional, com o apoio da OAB, que é a nossa casa, nós temos certeza que os desafios vão ser superados, mais cedo ou mais tarde. Muito obrigado a todos. Ouçamos, neste momento, o combativo líder Guilherme Rodrigues, pela Associação Nacional dos Procuradores Municipais. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar a mesa, o deputado Sérgio Barradas, um parlamentar amigo, companheiro das lutas empreendidas pela advocacia pública. Também parabenizar o deputado Fábio Tradi, que tem sido notabilizado no Congresso, nessa incansável ajuda e obstinação pela melhoria da advocacia pública. O fortalecimento da advocacia pública é feito pelo deputado por convicção. Isso é o que é o mais gratificante. Também gostaria de cumprimentar todos os advogados públicos aqui presentes, na pessoa da minha colega, procuradora municipal de Anápolis, doutora Valesca Paiva, e dizer que o dia de hoje é um dia que possui um simbolismo e acaba por carrear uma reflexão acerca da importância da advocacia pública. Uma advocacia pública fortalecida, uma advocacia pública responsável e que garante ao gestor uma segurança jurídica e à população a garantia da implementação das políticas públicas. Esse benefício decorrente desse trabalho qualificado, desse trabalho importante, ele que possui características peculiares, exige muito do intelecto, não pode jamais ser pautado por controle de ponto, ou seja, o horário determinado para que o advogado público cumpra aquela jornada. O importante é que o advogado, que está até nos seus momentos de lazer, ali pensando, refletindo, sabendo, imaginando qual seria a melhor solução para aquele caso, ou quando ele está em casa, num sábado, à tarde, e desperta para fazer uma pesquisa, e quando ele vai se dar conta, já é de madrugada. Então, isso daí, tudo isso, pela natureza técnica, intelectual da atividade,
jamais poderá ser passível de controle de ponto. Eu queria, rapidamente, deixar esse recado, parabenizar todos que trabalham realmente pelo fortalecimento da advocacia pública, porque esse trabalho acaba por beneficiar a população. É o interesse público que está à frente de toda a nossa movimentação. Óbvio que, para que isso seja feito da forma mais qualificada possível, precisamos de garantias, de condições de trabalho, de autonomia técnica, falando, no sentido de que o controle da legalidade, o exame prévio dos atos administrativos não sofram qualquer ingerência negativa. Por fim, quero aqui parabenizar pelo nosso dia todos os advogados públicos e que a gente continue com a luta, porque, com esse objetivo, nós iremos, com certeza, alcançar objetivos maiores. Boa tarde, muito obrigado. Bom, para encerrar a segunda mesa, vamos chamar uma pessoa que, até pelo simbolismo da semana, traz um significado muito forte a esta sessão. Semana da Mulher e Semana da Advocacia Pública. O nome dela encarna a luta, a superação, encarna na realidade aquilo que é o destino da advocacia pública, ter como seu destino a vitória. Com a palavra, a nossa querida, e por enquanto ainda não santificada, mas muito querida, Joana d'Arc. Boa tarde a todos. Deputado Fábio Tradi, só tenho a agradecer as suas palavras, e isso é uma responsabilidade. O senhor colocou uma responsabilidade muito grande em minhas mãos. O nosso querido Sérgio, também aqui, deputado Sérgio Barradas, também que é um grande companheiro aqui na luta pelos interesses da advocacia pública. E eu gostaria apenas de... Se falou muito aqui em reflexão. Realmente, o dia de hoje, o primeiro aniversário, né, desse dia da advocacia, Dia Nacional da Advocacia Pública, falou-se muito em reflexão. Realmente, esse é um momento para todos nós refletirmos sobre o papel da advocacia pública para o Estado brasileiro. O seu embrião surgiu lá em 1609, como foi dito, hoje, e também na parte da manhã, na Escola da Advocacia Geral da União, com a manifestação do nosso ministro. Então, essa reflexão faz o seguinte, buscar o que era e o que é hoje a advocacia pública, o que nós conquistamos e o que ainda precisamos conquistar. Se nós olharmos antes da Constituição de 88, nas palavras do Dr. Saulo Ramos, que foi o responsável pela criação da advocacia pública, e aqui rendo as minhas homenagens a ele, não fosse a luta e a garra deste grande jurista, talvez a Advocacia Geral da União não existisse. Pois bem, ele, o Dr. Saulo Ramos, e também temos que agradecer ao, então, na época, o presidente José Sarney, que acreditou também no trabalho do Dr. Saulo. E hoje nós temos a Advocacia Geral da União e agradecemos a esses dois personagens. E me sinto honrada também por integrar, fazer parte de uma associação que ajudou a criar a AGU. Nas palavras do Dr. Saulo Ramos, ele é o pai e a Anajur é a mãe, porque ela foi criada exatamente com esse objetivo, de instigar aqui o parlamento a criação da advocacia pública. Então, ela hoje existe, tem deficiências, muitas, mas nós adquirimos também, temos muitas conquistas. O Estado brasileiro
tem muitas conquistas. O cuidado que nós, falando em reflexão, o cuidado que nós temos que ter, eu observo, é que nós precisamos mostrar para a sociedade brasileira que os nossos pleitos não podem ser traduzidos em privilégios. Nós não podemos ser rotulados como marajás. Nós temos que ter esse cuidado ao tratar de temas como a PEC 443. É importante que todos nós temos que refletir sobre essa questão, para que não seja levado à sociedade, não seja levado à sociedade brasileira como pleitos de privilégios. Não é isso, são prerrogativas que nós queremos. Nós queremos um respeito remuneratório, nós queremos a dignidade no nosso trabalho, nós queremos um ambiente de trabalho com o mínimo de espaço para trabalhar. Recentemente, nós temos um caso aqui num determinado ministério, onde a consultoria jurídica, pasmem, destina a um advogado da União um espaço de 1,40 m por 1,40 m, e acha que isso é normal. E ainda coloca os advogados no mesmo espaço com os outros servidores, atendendo o telefone, ouvindo música, andando para lá e para cá. O nosso trabalho é intelectual. Esse mesmo ministério que insiste em descumprir, em respeitar as prerrogativas dos advogados públicos, também resolveu colocar ponto eletrônico. A nossa associação impetrou o mandado de segurança e nós conseguimos uma liminar para que não fosse exigido do advogado público isso. E conseguimos essa liminar, que está em vigor ainda, e permanecerá em vigor, se depender de mim. Então, são questões que nós precisamos conscientizar, não só a sociedade, mas os gestores também. O advogado, quando está atuando numa consultoria, ele está dando respaldo legal aos atos desse gestor, para que ele não seja questionado pelo Ministério Público, para que ele não seja questionado pelo Tribunal de Contas, para que ele não seja questionado pela sociedade. É o advogado público que dá respaldo à atuação do gestor. É o advogado, isso na área consultiva. E no contencioso, quando essas demandas são judicializadas, são os advogados da União, são os membros da Advocacia Geral da União que viabilizam obras públicas. Nós temos exemplos e mais exemplos a ser dados. As obras do PAC. Nós estamos aí próximo de uma Copa, os estádios, todas essas obras que foram judicializadas, quem viabilizou juridicamente foram os advogados públicos. Então, nós não queremos privilégios, não. Nós queremos o respeito. Nós estamos inseridos na Constituição Federal como função essencial à justiça. E é assim que exigimos respeito. Nós não estamos pedindo, não se mendiga aquilo que tem por direito. E é direito nosso o respeito que a própria Constituição de 88 nos deu. Nós queremos apenas que a sociedade, os gestores, esta casa, e aqui é o lugar para debate. Nós temos o projeto de lei complementar. Me perdoem os colegas que pensam diferente. É um projeto que eu sou contra a retirada dele do Congresso, como muitos apregoam. Ele precisa, sim, de ajustes. A independência técnica do profissional tem que ser respeitada, sim. Mas, se nós olharmos com outros olhos, é um projeto que traz avanços, é uma unificação. Nós vamos ter o Banco Central, nós vamos ter a Procuradoria da Fazenda Nacional, nós vamos ter os procuradores federais. Talvez algumas carreiras da AGU não aceitem isso, mas vai ser uma instituição forte, muito forte. Agora, nós precisamos abrir debates, mas no campo das ideias, e não debates com ataques pessoais a quem quer que seja. Nós não vamos construir tentando destruir pessoas ou tentando destruir instituições ou desmerecendo essa ou aquela associação. Uma advocacia forte é uma advocacia unida,
e nós precisamos nos unir em todas as esferas, federal, estadual e municipal. Aí sim teremos uma advocacia pública forte e respeitada. É nesse contexto que eu solicito aos senhores e todos os envolvidos nesse cenário uma reflexão dos ganhos e do que nós podemos ainda obter para os próximos 20 anos, que agora a AGU completou 20 anos, então nós temos ainda muito tempo aí pela frente para discutir. Mas eu peço aos colegas que discutam isso em alto nível. Nós não podemos discutir isso na imprensa. Lá não é o local adequado para esse tipo de discussão. O lugar adequado para se discutir, para se debater, é aqui nesta casa. É aqui o lugar certo. É aqui que nós vamos discutir, brigar, mas no campo das ideias, respeitando as pessoas. Muito obrigada. Muito bem. Bom, as duas mesas, então, compostas, eu convido, eu peço para que os membros da mesa tomem assento, para que nós possamos ouvir como mensagem final da nossa audiência pública o Sérgio Barradas Carneiro e depois dar a oportunidade para quem quiser fazer uso da palavra, o início dos debates, não é? Obrigado. Vamos então ouvir ele que foi deputado federal, honrou, dignificou este parlamento, elevou o nível dos debates jurídicos da Comissão de Reforma do Código de Processo Civil como relator, homem correto, decente, íntegro e que deixou muitas saudades na Câmara dos Deputados, o meu amigo, meu querido amigo Sérgio Barradas Carneiro. Com a palavra, meu irmão. Obrigado a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês o convite para estar aqui. Eu não sou advogado público, já nem mais sou deputado, e vocês podem, por um momento, se colocar em meu lugar e imaginar o sentimento, o carinho recíproco de estar aqui, convidado por vocês, para ouvir as palavras que ouvi aqui com relação à nossa atuação, que, como vocês, eivada de espírito público, com o melhor propósito de servir ao meu país e ao nosso povo. É bem verdade que em todas as categorias existem os bons e os maus profissionais. É óbvio que existem os bons e os maus políticos, os bons e os maus advogados públicos, os bons e os maus advogados, os bons e os maus juízes, os bons e os maus médicos. Então, é preciso admitir também que existem os bons políticos, né? E eu sempre procurei ser o político que eu gostaria de votar como eleitor. Eu tenho certeza que a minha atuação sempre fez as pessoas perceberem de que era uma atuação com espírito público e nunca com o propósito de me servir da função. Eu tive aqui, no último ano que estive aqui, a honra de dividir as tarefas com esse grande amigo, o deputado Fábio Tradi, na elaboração de um novo Código de Processo Civil, e quero agradecer aqui de público a todos vocês, vários de vocês estiveram presentes conosco. Eu fiz questão de relacionar, junto com o Fabinho, todas as pessoas e entidades, todas as entidades aqui presentes estão relacionadas no nosso relatório, porque eu dizia aqui ao Rogério que, numa autocrítica, numa autoavaliação do nosso trabalho, na relatoria do CPC, eu não procurei ter a vaidade de que esse código tivesse o nosso nome. No Brasil, se fala Código Buzaide, o código não sei o quê. Não, esse, eu dizia, era um código do povo brasileiro. E entenda esse povo brasileiro aí os operadores do direito. E, por isso, nós relacionamos no relatório de mais de 3.000 páginas os nomes de todas as pessoas e entidades que nos ajudaram a elaborar esse código. Esse código foi uma reunião das experiências, né, de todos os atores e de todas as entidades do mundo jurídico e do mundo acadêmico.
E nós fizemos essa síntese que o presidente Fábio Tradi levará à votação brevemente. E, por uma questão de justiça, eu devo dizer que esse trabalho não teria sido feito dessa forma se não fosse a condução brilhante, talentosa, competente do deputado Fábio Tradi. Nós dois poderíamos ter nos trancado aqui num gabinete qualquer, no meu, no dele, chamado 3 ou 4 advogados e apresentado um relatório. Esse é um projeto, como tantos outros que tramitam nesta casa, em que nós tínhamos a obrigação apenas de dar um parecer e, no caso, oferecer um substitutivo. Mas, por determinação do presidente Fábio Tradi, na versão em que saiu do Senado, esse projeto foi disponibilizado na internet, recebeu mais de 25.300 acessos. Qualquer pessoa do Iapoque ao Chuí desse país teve a oportunidade, qualquer brasileiro ou brasileira teve a oportunidade de nos oferecer a sua versão de um código inteiro, porque, pela determinação do presidente Fábio Tradi, ao lado de cada artigo, parágrafo ou inciso dessa versão que saiu do Senado, havia o espaço para que as pessoas fizessem um comentário ou, em outro ícone, fizessem uma sugestão aditiva, modificativa ou supressiva. E também pela determinação do presidente Fábio Tradi, plagiando o nosso presidente Lula, nunca antes na história desse país um projeto foi tão exaustivamente debatido como este. Nós saímos do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, nos expondo nos mais diversos espaços jurídicos, né? Fomos a institutos de advogados, a universidades, a TRTs, a todos os eventos das entidades aqui presentes que nos convidaram, né? Nós nos expusemos, nós recolhemos as sugestões, nós ouvimos o Brasil falou e foi ouvido. De forma que eu quero agradecer a todos vocês que nos ajudaram a entregar esta obra, que é o principal instrumento, né, que nós, operadores do direito, usamos para realizar o direito material, para realizar a justiça. E eu digo que, depois da nossa Constituição, é o principal documento do nosso ordenamento jurídico, né, porque o Código de Processo Penal é aplicado àqueles que delinquem, né? O Código de Processo Civil é aplicado a todos, inclusive a esses quando não estão delinquindo, né? Então, o Código de Processo Civil é o principal documento que nós temos. E lá nós procuramos consagrar, ratificar, retificar e atender às prerrogativas da advocacia pública. O Rômulo falou aqui que a AGU está presente nessa casa e, com muito orgulho, eu posso dizer que ela foi implantada aqui na minha gestão como procurador desta casa. Uma das coisas mais difíceis na Câmara dos Deputados é você arrumar 1 metro quadrado aqui para instalar quem quer que seja. E nós conseguimos aqui, nos acotovelando, não é, Joana, tão ruim quanto a desse ministério. Não é o espaço que a AGU merece, mas também não é tão ruim quanto a desse ministério. É uma sala, é um gabinete, né, que foi adaptado, mas o mais importante é o simbolismo de ter a AGU aqui dentro, porque, como foi dito, a AGU não é uma advocacia do Poder Executivo, é a advocacia geral da União, e esta União é composta dos 3 poderes, né, do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E nós aqui instruímos os processos para que a AGU pudesse representar o poder legislativo. Eu, além da honra de conviver e conhecer e fazer amizade com muitos de vocês, que transformou-se numa amizade pessoal, conhecer pessoas com elevado espírito público, ainda tive a honra de ser homenageado, lá quando estive com o Rogério, com a medalha Santiago Dantas. Né? Para mim foi uma honra muito grande, e eu valorizo demais essa homenagem, Rogério. Quero lhe agradecer também. E eu quero parabenizar vocês por este evento. É preciso que se reúnam essas diferentes entidades da advocacia pública para que se possa pensar em voz alta, para que se possa refletir sobre aquilo que já foi conquistado
e aquilo que é preciso que seja conquistado em função da mudança, né, do mundo. Nós estamos caminhando, e no novo CPC nós procuramos fazer essa travessia, por exemplo, para o chamado processo eletrônico, que não é uma realidade no judiciário brasileiro como um todo. Nós procuramos firmar a eficácia normativa da jurisprudência. O Alan, quando falou aqui, fez menção àqueles recursos heróicos e procrastinatórios que fazem parte, né, do passado, da atuação de vocês, em que vocês tinham que fazer aqueles recursos até sob pena de uma sanção disciplinar, e que nós, no CPC, procuramos livrar vocês na medida em que o assunto já esteja pacificado jurisprudencialmente por súmulas e acordos do STF, do STJ, por valores, né, no caso da Justiça do Trabalho, enfim, nós fomos ao encontro dessa nova realidade. Então, tem muitas coisas que estão acontecendo. Como disse Rogério, às vezes a coisa não está madura para acontecer, mas é preciso que ela seja discutida. Às vezes nós temos uma grande ideia, nos embevecemos com essa ideia, mas ela ainda não está suficientemente socializada ou consensuada entre as entidades para que seja objeto de uma defesa junto aqui à Câmara dos Deputados, para que ela seja transformada numa norma, até porque a boa lei é aquela que consagra uma prática social, uma prática, no caso da advocacia de vocês. Então, eu acho que eventos como esse, eles são extremamente importantes. Eu sempre louvo as pessoas que se mobilizam para vir a um espaço como esse, a um momento como esse. Muitas pessoas, às vezes, ficam impressionadas com a maior ou menor quantidade de pessoas. Eu sempre valorizo a qualidade da plateia, né? Não adianta você ter um plenário lotado se as pessoas não estão prestando atenção, se as pessoas não estão comprometidas com aquilo que está sendo discutido. Então, eu quero parabenizar e louvar a vocês por essa iniciativa, e eu não sou advogado público, sequer sou deputado nos dias de hoje, mas eu acho que o que o Alan e a Joana falaram aqui, essa sementinha de que vocês devem congregar todas essas entidades num único fórum, é extremamente importante, para que um não fale uma coisa e o outro fale outra. É preciso que vocês consensuem as teses entre vocês, porque o que é que nós vimos aqui, eu, quando estava aqui, é que, na medida em que uma categoria obtém um avanço, na medida em que uma categoria obtém uma conquista, logo em seguida vem outra reivindicando a isonomia. Então, é a união que faz a força. E aqui, para os parlamentares, é importante que essa ideia venha com a força e o respaldo de todas as categorias da advocacia pública. É a união que faz a força, né? Aqui no parlamento, eu tive a oportunidade de aprovar a emenda 66, a PEC do divórcio, e eu sempre dizia que, para construir, você precisa de muitos. Para destruir, basta um. Basta um deputado sentado onde vocês estão pedir uma verificação de quórum para derrubar um projeto que tinha tudo para ser aprovado naquele dia. E ali você perdeu a semana, porque a comissão já não reúne mais naquela semana. Na outra semana tem um feriado na quarta-feira, aí já não vai ter sessão, aí os deputados já não vêm. E aí mudou para outra semana, se na outra semana você não teve quórum, entrou o recesso, e aí mais 60 dias, enfim. Então, aqui também tem um momento da maturação da ideia, tem um momento da maturação da aprovação. Eu sei disso por conta dessa aprovação dessa PEC. E, quando nós aprovamos, eu fui para a tribuna, e na tribuna eu comecei a agradecer todo mundo, a agradecer aos deputados que tinham assinado a PEC, ao presidente da CCJ que tinha posto em pauta, ao deputado que tinha feito a relatoria, enfim, fui agradecendo todo mundo, até o secretário da mesa eu agradeci, e a PEC conseguiu ser aprovada. Então, essa é uma casa que você tem que abraçar a muitos. Nas entidades de vocês têm que abraçar a todos, têm que conviver com a divergência, né? Não vai haver unanimidade nessas teses, sempre vai ter um grupo minoritário, que é importante porque ele faz com que nós exercitemos os nossos argumentos, melhoremos os nossos argumentos, para que as ideias cheguem aqui já amadurecidas para os parlamentares.
Então, eu quero agradecer e dizer que vocês estão muito, mas muito bem representados pelo deputado Fábio Tradi como presidente dessa frente parlamentar. Eu fui colega do seu pai aqui, eu já sou mais velho que ele, sou mais velho que muitos aqui, e tive a honra de ser colega do velho Nelson Tradi, e tive a honra e o privilégio, né, de dividir esse espaço com o deputado Fábio Tradi. E posso dizer a vocês que é um dos melhores deputados que o Brasil tem nesta casa. Todas as demandas que tiverem sobre os cuidados, né, do deputado Fábio Tradi, vocês podem ter certeza de que elas serão conduzidas com competência, com talento, com seriedade, com honestidade e com sinceridade. Então, muito obrigado a vocês pelo convite, parabéns pelo evento e que vocês possam ter nessa casa muitas conquistas, muitas vitórias, porque do trabalho de vocês depende o povo brasileiro. Eu abro, então, a palavra para que alguém possa se manifestar, alguma vertente que ainda não foi explorada. Fiquem à vontade. É importante destacar que nós vamos, na semana que vem, conversar com o presidente Henrique Alves para tentar designar uma data para fazermos uma sessão solene em homenagem à advocacia pública, no mês de março, claro, né? E, para isso, eu já estou convidando alguns parlamentares e já na próxima semana teremos um resultado, se vamos ter ainda este mês e qual vai ser o dia. Bom, não havendo ninguém que queira se manifestar, eu agradeço a presença de todos os assessores, os jornalistas, todas as lideranças, todos os representantes de entidades e reafirmo que a advocacia pública teve a oportunidade, nesta audiência, de expor as suas aflições, estabelecer algumas estratégias de atuação e estreitar os laços com o Parlamento brasileiro. Como disse a Joana Dark, e eu reafirmo, este é o local apropriado para a discussão dos grandes temas nacionais. E a advocacia pública é um grande tema nacional, porque, como disse Sérgio Barradas Carneiro, dela depende o povo brasileiro. Muito obrigado.